Olá, gente, boa tarde a todos. Esse é mais um vídeo do nosso canal, especificamente sobre reações orgânicas. Então, eu fiz uma breve introdução ao tema. Então, aí está, reações orgânicas, e aí eu coloquei os tipos. Tem a de substituição, adição, eliminação e oxidação. Então, de cada uma dessas eu vou dar um exemplo bem simples e usando como referência o nosso livro-texto do Marta Reis. Então, vamos lá para a primeira. Então, a primeira é de substituição. Vou colocar aqui um exemplo. Então, você tem o metano. Então, o metano vai reagir com o gás cloro, mas para que isso aconteça, já que o metano é pouco reativo, já que a força de puxar os elétrons do hidrogênio e do carbono é muito similar, a gente chama essa força de eletronegatividade. Então a gente precisa de condições especiais para fazer a substituição, ou seja, vai ser tirado um hidrogênio e no lugar dele vai ser colocado um cloro. Então, para que isso aconteça, é preciso adicionar luz, que é representado por lambda. Então, adicionando a luz, vamos ter a reação de substituição. O que acontece? Então, eu vou repetir aqui a parte do metano. E o hidrogênio agora, ele será substituído pelo cloro. E observamos que existem dois cloros. E onde é que foi o outro cloro? O outro cloro foi lá e interagiu, sofreu uma reação com o hidrogênio, gerando também o HCl. Então essa reação aí é denominada de substituição. Você trocou o cloro por hidrogênio. Aonde? Na molécula do metano. Então vamos lá para o próximo. O próximo tipo de reação é chamada de adição. Ela é muito usada na indústria de gorduras, na produção de margarina, na conversão de óleo em gorduras. Então, a reação de adição, temos um hidrocarboneto insaturado, ou seja, que tem uma dupla ligação. E essa dupla ligação, vamos adicionar nessa dupla ligação. Vamos converter um hidrocarboneto insaturado em insaturado. Então, essa reação é conhecida como hidrogenação. Mas para que o hidrogênio entre na dupla ligação, a gente precisa de condições especiais. Quais essas condições especiais? Um catalisador de níquel em pó e o aumento da temperatura. Então, fazendo isso, o hidrogênio vai ser adicionado à dupla ligação. E com isso, nós temos a hidrogenação. Então, a gente tem agora um composto saturado. Ou seja, é usado na indústria para converter um composto insaturado em insaturado, E aí, nós temos a adição. A adição de quem? Do hidrogênio, que eu vou colocar aqui de vermelho. Então, você tirou a insaturação e colocou a saturação, que são os tracinhos, as ligações simples. Então, esse é o segundo tipo de reação. Um exemplo. Então, vamos para a terceira. A terceira é de eliminação. Vamos apagar. Lembrando que nosso livro-texto, nossa fonte é o nosso livro-texto do Marta Reis, do terceiro ano. E a eliminação, no caso eu vou citar a eliminação no etanol. Então a eliminação, você vai retirar uma molécula dentro dos compostos, dos compostos orgânicos. Então, aqui eu tenho o etanol. O etanol vai reagir com outra molécula do etanol. Mas para que essa reação aconteça, necessitamos de condições especiais. Quais são as condições? São super especiais, porque você vai precisar de ácido sulfúrico concentrado e um aumento de temperatura até 140 graus Celsius. O que é que vai acontecer? O OH de um etanol vai interagir com o H do outro e o que sobra vai se unir em uma nova molécula. E essa nova molécula, aqui está o produto que vai formar um éter. Lembramos, que um oxigênio entre carbonos forma um éter. E eu também tenho a eliminação, já que o tipo de ligação, tipo de reação orgânica é de eliminação. Então,
nós passamos do etanol, do álcool, e foi convertido em éter. E essa reação é de eliminação, porque foi eliminado o H2O. Para finalizar, uma reação que cai muito nas provas de concurso é a reação de oxidação, especificamente, não é, a ozonólise, que usa o ozônio. Então, a oxidação, especialmente a ozonólise, a quebra, né, com ozônio. Então, nós pegamos um composto insaturado, como esse que eu vou citar agora, e na presença do ozônio, que é esse O3, em água. E também necessitamos de condições especiais, que é o catalisador, o zinco em pó, no estado sólido. O que é que vai acontecer? Você vai quebrar a dupla ligação. E ao quebrar a dupla ligação, você vai adicionar oxigênio. Por isso que é oxidação. Então aí, ó, eu vou mostrar os compostos formados. Eu vou converter um composto insaturado em um composto oxigenado. Então você adicionou o oxigênio. E lembramos, né, quando eu tenho uma carbonila conectada ao hidrogênio, temos a função aldeído. Então passamos de um composto insaturado para a função aldeído. E qual a outra parte da molécula, né? A outra parte da molécula é similar. Você vai gerar a duplicidade, né? Dois aldeídos com a mesma cadeia, né? A mesma molécula. Então aí está, e ainda é formado, né, o H2O2, peróxido de hidrogênio. E essa reação ela é muito cobrada nos concursos. Você quebra a dupla ligação e você gera compostos oxigenados. E aí está a oxidação. Então esse foi o nosso breve resumo sobre as reações orgânicas. Eu agradeço aí a visualização do vídeo. Até a próxima, gente!